Olá, quarta-feira, 29 de outubro. No programa de hoje, as curiosidades sobre confecção de fantoches e mamulengos. Entidade cearense é finalista em Prêmio Alemão de Solidariedade. Fones de ouvido viraram mania entre os brasileiros, mas até que ponto esse é um hábito saudável? Saiba mais sobre diabetes insípidos, as causas, sintomas e o tratamento. E direto de São Paulo, Cláudio Ferreira mostra as novidades em esmaltes. Notícias da Gente começa agora. Um hábito muito comum entre os brasileiros representa risco à saúde. O uso contínuo de fones de ouvido pode provocar perda de audição. Mesmo com o alerta dos médicos, a grande maioria não abre mão de ouvir música em alto volume no ônibus, em casa, nas ruas e até no trabalho. Com mais de 300 músicas no celular, o estudante Fabrício Freitas não abandona os fones de ouvido por nada. Ele tem na ponta da língua a resposta porque dá preferência. Eu gosto de escutar umas músicas e outras pessoas não gostam. Aí eu escuto no fone pra ter mesmo música e você pode viajar nas músicas também, é um mundo diferente. Quando eu tenho tempo livre, eu uso sempre, até no trabalho mesmo, eu gosto de usar fone. Na hora de dormir também, uso muito fone de ouvido. Os jovens são os principais consumidores dos fones de ouvido. Essa tendência mundial vem dos grandes nomes da música, como David Guetta e will.i.am. Eu tento me policiar para evitar o volume máximo, para no final do dia não acontecer isso de ficar com alguma dor, alguma coisa machucando. Os modelos mais procurados são os auriculares e os externos com abafadores. Para aumentar o consumo, eles estão disponíveis em várias cores. No Brasil, cerca de 31 milhões, ou seja, 17% da população, sofrem com zumbidos constantes no ouvido. Segundo os especialistas, essa é uma das principais consequências de quem utiliza o fone de ouvido com volume exagerado. Qualquer som acima de 80 decibéis por mais de 8 horas vai causar PAIR. O que é PAIR? PAIR é uma doença, é perda auditiva induzida por ruído. Então, qualquer pessoa que estiver exposta por mais de 8 horas a um som acima de 80 decibéis vai ter perda auditiva induzida pelo ruído. Orgulho da Gente. Uma organização não governamental de Maranguape é finalista no Prêmio Alemão de Solidariedade, em reconhecimento pelo trabalho que realiza com crianças de rua. 1.500 entidades de diferentes países foram indicadas ao prêmio. O repórter Jonas Guedes foi conhecer de perto esse trabalho e conta como você pode participar da votação. A Associação O Pequeno Nazareno é uma organização não governamental sem fins lucrativos, especializada no trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua. A instituição mantém uma casa onde os internos têm aulas, oficinas de teatro, acesso ao esporte e, o mais importante, a segurança de um recomeço. Quando nós acordamos, nós fazemos nossa obrigação, que é varrer o terreiro, nós vamos merendar e ir para a escola. E depois da escola, nós vamos para outra oficina e vamos tomar nosso banho para nós almoçar. E depois nós vamos para o repouso. Aqui tem a quadra, que nós passamos tempo lá jogando bola, brincando de queimada, e também tem a rampa, que nós brincamos de skate. Diz pra mim, o que você quer ser quando crescer? Trabalhador, assim, qualquer coisa. Mas se eu sendo alguém na vida, nada importa. Adriano trabalha na ONG há 12 anos. Para o educador, a sociedade poderia se envolver mais na resolução do problema. Olha, a melhor forma de se avaliar se uma sociedade está doente ou não é avaliar a forma como essa sociedade cuida das suas crianças. Então, lamentavelmente, nas grandes metrópoles do nosso país, nós ainda convivemos com crianças de 6, 7, 8 anos de idade, abandonadas, longe das suas famílias. Então, esse é o retrato da sociedade brasileira que, na nossa visão, precisa ainda avançar bastante para atender às necessidades desses meninos e meninas
que hoje se encontram nas ruas. São 20 anos de um trabalho de formiguinha, onde a ONG Pequeno Nazareno busca mudar a realidade dessas crianças que, sem esse apoio, estariam à própria sorte. O trabalho é reconhecido internacionalmente. Hoje, a ONG é a única instituição internacional a concorrer ao Prêmio Alemão de Solidariedade. A indicação demonstra que nós concorremos com 1.500 entidades, hoje são 15 os finalistas, estamos entre os finalistas. A gente percebe que é uma sociedade que já avançou, que reconhece o engajamento social e por isso nós estamos muito felizes por esse reconhecimento. Para votar na ONG é bastante simples. Basta abrir o site da instituição www.opequenonazareno.org.br e clicar no banner do prêmio. Um site alemão será aberto em outra aba, onde você deve colocar seu e-mail no local indicado. A confirmação do voto acontece com uma mensagem em seu endereço pessoal. Assim, você ajudará a instituição a ajudar mais crianças. Nós ficamos muito felizes quando a criança reencontra a sua família e também a sua comunidade. Aí o nosso trabalho praticamente está encerrado. O teatro de bonecos faz parte da cultura popular nordestina. Os personagens não só divertem o público, mas também educam e emocionam. O repórter Alberto Gurgel visitou a oficina de bonecos do Circo Tupiniquim e vai mostrar logo mais pra gente, né, Alberto, como é a criação desses artistas de tecidos e espuma. O que mais eu soube, você me contou, que foi uma reportagem muito divertida de fazer, né, Alberto? Muito divertido, uma manhã de muitos sorrisos, né? Querendo você sempre estar ali sorrindo, brincando, os bonecos acabam lhe transformando, dando mais alegria ao seu dia. Ficou um pouco criança, é? A gente tem que voltar no tempo, né? Não tem como, né, Juliano? Você volta no tempo, você se diverte, os artesãos vão lhe mostrando como é que é todo o passo a passo, você vê todo o mistério que tem por trás. Gente, eu confesso que eu sou admiradora dessa arte, porque é uma arte, Alberto. Eu lembro que já houve um evento grande em Fortaleza, né? Enfim, que mobilizou artistas, manipuladores de toda a parte do mundo, e é a coisa mais sensacional que existe, porque você realmente se envolve com a história, né? E a técnica de manipulação são várias técnicas. A gente pensa que é só o fantoche. Só o fantoche, o mamulengo, mas tem os bonecos direcionais, e são vários, são aproximadamente 10 técnicas, são catalogadas, que tem hoje conhecimento aqui em Fortaleza, em todo o Ceará, você tem toda essa técnica desses profissionais que trabalham por trás ali, divertindo e também educando. No caso do Nordeste, eu acredito que o mamulengo seja mais forte aqui, né, com a gente. Agora sim, a gente tem uma popularização muito grande dentro da própria TV local, cearense, os bonecos. Então isso acabou popularizando, divulgando mais. Então aí veio a questão deles trazerem mais alegria agora, não só para as crianças, mas também para os adultos, transformar em determinados momentos. Como a gente vai ver daqui a pouco, você que está em casa, a questão das matérias, que às vezes muitas empresas vão transmitir uma informação e acaba trazendo os bonecos para poder facilitar aquela informação. Então isso ajuda. Pois é, o que a gente falou do caráter educativo dessa iniciativa, porque não só empresas, mas às vezes até as escolas também. Então, vamos supor, quer falar sobre combate à dengue. Aí cria ali uma historinha, né, interage com as crianças, e é nessa interação que leva as crianças a refletir sobre os hábitos que de repente tem em casa, né? É sensacional. Agora, a curiosidade muito, muito legal da matéria, Juliana, foi dar um momento que você vai ver daqui a pouco, quando eu entrevisto um dos personagens, os principais Alberto, personagens. Não conta não. Vou interromper para você não contar tudo, não revelar, e agora sim você vai acompanhar a reportagem. Fantoches, mamulengos, marionetes, bonecos de vara, manipulação direta e marotes. Todos são bonecos que divertem e educam. Você sabe como se inicia a criação destes personagens? Olha, o boneco você cria a partir da necessidade prática. Geralmente de um texto, você pega um texto, vê os personagens que tem naquele texto e delineia ali que tipo de manipulação você vai ter, o que é que você vai precisar que aquele boneco faça. Daí você começa a criar o boneco a partir da personagem.
né? Ou um projeto específico para fazer um comercial, uma coisa, o que ele tem que fazer? Ele tem que movimentar as mãos, ele tem que movimentar mais os pés, ele tem que abrir boca, ele tem que mexer com o olho. Aí você começa a criar o personagem, a personagem. Das mãos destes artesãos de bonecos é que tudo começa e a magia vai criando o corpo. Tecidos, espumas, acessórios, tintas e ferramentas auxiliam na idealização do projeto. Os bonequeiros do Circo Tupiniquim criaram as próprias técnicas. Quem conta pra gente é Carlos César. A criação do boneco se dá do início da concepção no papel. Tem a ideia, né? Passa isso para o papel e a partir daí você cria os moldes e vai cortando, no caso da esponja. Faz de esponja, então os moldes são pré-cortados e depois montados. E depois revestido com tecido, no caso a pluminha. Não dá nem para dimensionar para ti essa emoção, porque quando você parte da ideia que tem na cabeça esse filho pré-concebido, e quando você vê aqueles pedaços, aqueles moldes pré-montados e aquele boneco tendo vida interpretado por você, é emoção sem par. Quando eles entram em ação, diversão é garantida. Mas aí, como é que fica a arte da manipulação? Para falar um pouco pra gente, é claro, o bonequeiro aqui, o Francisco Duarte. Duarte, fala um pouquinho pra mim. Como é que surge a questão da manipulação? Qualquer pessoa, quem tá em casa nos assistindo agora, pode fazer essa arte ou não? Qualquer pessoa pode sim fazer essa arte, né? Mas para manipular, realmente, ele tem que ser artista, ele tem que passar por diversos cursos de manipulação. Tá entendendo? Porque às vezes as pessoas acham em casa que é só pegar o boneco, abrir a boca, negativo. Negativo, tem todo um espírito, um momento do bonequeiro com boneco, tá entendendo? Para manipular. Agora eu vou entrevistar nosso personagem aqui. Primeiro, como é seu nome? Meu amigo, meu nome é Antônio Felizmino Rego Fundo Melo Pinto. O nome é grande, mas aquilo é pequeno, né? No estilo. Vida de dondoca é coisa muito distante da realidade da maioria das brasileiras. Além de ganhar respeito e reconhecimento no mercado de trabalho, cada vez mais nós mulheres cuidamos dos filhos, das casas e outras muitas tarefas de uma rotina super agitada. Pois foi pensando nesse perfil de consumidora que uma empresária trouxe para o Brasil um esmalte de boa fixação que dura bem mais que os outros. Cláudio Ferreira trouxe de São Paulo essa novidade. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Olha só, e pra gente embarcar aí no universo da nail art, nada melhor do que conversar com as divas. E pra gente começar aqui um bate-papo descontraído e informativo, eu recebo a Fábia Mizrahi, que vai contar as novidades do mercado da nail art pra gente, e vamos descobrir também com ela como se tornar uma diva de maneira fácil e rápida, não é isso, Fábia? Com certeza. Ô, Fábia, conta pra gente de onde é que surge essa ideia da diva. Na verdade, nós mulheres somos divas. Todas as mulheres são divas. Incontestavelmente. Incontestavelmente. É uma coisa feminina, delicada. A mulher quer, primeiro quer o vidro, depois vê que o esmalte é muito bom, que as cores são bacanas, que ele dura e tal, e aí pronto, vira diva. Ô, Fábia, conta pra gente de onde é que vem as inspirações na hora das escolhas das cores. Eu viajo muito, eu viajo sempre pra fora pra ver todas as últimas tendências e eu tento dar uma filtrada e ver o que é mais diva, o que é mais espírito diva e eu trago pra cá. E vale lembrar que além de ser super acessível, ele tem aí alguns diferenciais que realmente a mulherada vai enlouquecer. Tem. Um deles, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, são as cores e a fixação. O esmalte, ele é feito basicamente de base e pigmento.
Existem 4 tipos de base aqui no Brasil, 4 qualidades diferentes. A gente usa aqui, tem mais qualidade, que não é a que a maioria usa. É um pouco mais cara, mas assim, a mulher quando passa o esmalte percebe que ele fixa muito bem, ele é fácil de aplicar, ele não mancha, ele dura bastante na unha, ele tem um brilho Diferente mesmo, né? totalmente diferente, é o que a gente precisa. A gente dirige, lava a louça, cuida de criança, não dá pra ficar pintando a unha todo dia. Ô Fábio, fala pra gente quanto tempo regularmente dura um bom esmalte? Um bom esmalte, que seriam os importados de boa qualidade, e o Diva, Agora? 8 dias. Por volta de 8 dias, sem ficar com as mãos pro ar, trabalhando. E aí, gostou do nosso No Estilo Especial São Paulo? Pois é, não esquece que quarta e sexta a gente já tem encontro marcado aqui dentro do programa Notícias da Gente, que vai ao ar ao 12:30, com reprise às 8 da noite. Agora, se você não pode nos acompanhar em nenhum dos 2 horários, vá até a nossa fanpage Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e o quadro No Estilo também. Não esquece que semana que vem tem mais Especial São Paulo. Eu tô aqui esperando você. Até lá, tchau! Fala, doutor. Diabetes insípidos é o tema de hoje do quadro Fala Doutor. É um distúrbio que causa sintomas como sede e produção excessiva de urina. A doença ocorre quando um tipo de hormônio antidiurético é produzido em quantidade insuficiente. Olá, Juliana. Hoje o Dr. Glauber Rocha, médico endocrinologista, veio aqui explicar a diferença da diabetes insípidos, que é diferente das outras diabetes, né, Dr. Glauber? O que é essa doença? Diabetes insípido é uma doença causada pela deficiência de hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Então, o que é hormônio antidiurético? Assim, falando de forma bem simplificada, é o hormônio que, atuando no rim, causa a reabsorção de líquido, diminuindo a produção de urina. Na verdade, a gente deve reabsorver, o filtrado do rim é reabsorvido quase que integralmente, só uma pequena porcentagem é eliminada como urina. Então, diabetes insípido é a diminuição ou a parada da produção desse hormônio, e o rim começa a filtrar e tudo vai se perdendo, tudo vai virando urina. Então, o sintoma marcante da doença é a produção excessiva de urina. Daí porque a confusão com o diabetes mellitus, né, o diabetes causado pela deficiência de Que acaba glicose. que não tem nada a ver com as outras diabetes, né? Nada a ver. Nada a ver com doce, nada a ver com... Nada a ver com deficiência de insulina, com excesso de glicose ou com qualquer coisa ligada ao diabetes mellitus. Ok, então vamos lá explicar um pouquinho sobre essa doença. Primeira pergunta. Pessoas com diabetes insípidos podem comer doces? Na verdade, podem comer doce, devem comer com moderação, mas não tem relação. Tá? O consumo de doce não piora a doença. Quando a doença atinge crianças, quais os sintomas os pais devem ficar atentos? Na criança, sempre o principal sintoma, sinal de doença crônica, é a diminuição parada do crescimento. Então, sem dúvida, o principal sinal na criança é redução da velocidade de crescimento. Agora, os sintomas gerais, como urinar muito, né? Sede excessiva, também são muito frequentes. Qual a pior consequência da diabetes insípidos? Na maioria das vezes, a pior consequência é a doença de base, é a doença que originou o diabetes insípidos, por exemplo, a tuberculose ou a sarcoidose, ou um tumor dessa região onde fica a hipófise. O diabetes insípido também, em alguns casos, pode evoluir de forma mais grave, então pode gerar desidratação, alteração dos eletrólitos sanguíneos, levando a complicações outras e até, por exemplo, arritmias cardíacas. É preciso controlar a ingestão de sal e líquidos. O consumo excessivo de sal agrava a sintomatologia, leva ao aumento da diurese e, consequentemente, leva à piora da desidratação. Já o consumo de líquidos, se a doença está descontrolada, sem dúvida, ele não deve ser restrito. A pessoa tem que realmente hidratar bastante, ingerir bastante líquido, porque ela vai desidratar. Pacientes com essa doença podem urinar 5, 10 ou mais litros de urina por dia. Então, se ele não estiver ingerindo muito líquido, com certeza ele irá desidratar. Dr. Glauber, qual é o tratamento para diabetes insípidos? É variado, não é? O tratamento pode ser desde o tratamento da doença de base, como dita há pouco, a tuberculose, por exemplo, acometendo a região da hipófise, como também um tumor que possa necessitar uma cirurgia, uma abordagem cirúrgica. Porém, se o defeito é congênito, é genético, o tratamento medicamentoso é a solução.
Mas, sem dúvida, independente da causa, o tratamento medicamentoso pode ser usado e, muitas vezes, é a única coisa que pode ser feita e que, sem dúvida, controla a doença. Controla, mas tem cura? Depende da causa, tá? Algumas causas são curáveis, outras não, tá? Ok, então só dá para saber no médico mesmo. Agora, a doença tem controle. Quando não possível curar com a cirurgia ou com tratamento específico, o uso do hormônio antidiurético na forma de medicamento, ou spray nasal ou comprimido, sem dúvida é o tratamento de escolha e tem uma eficiência muito grande. Ok, Dr. Glauber, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Emprego Aqui. O comércio da região metropolitana já começa a reforçar as equipes para as vendas de fim de ano. Só para vendedor interno, são 50 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Tem oportunidade também para estoquista e fiscal de loja. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. Que tal ganhar dinheiro com encomendas para festas? Tá aí uma boa opção para reforçar o orçamento da família, pois o Senai Sertrem forma turmas para o curso de fabricação de salgados. As inscrições vão até o dia 2 de novembro e o investimento é de R$ 175. Para saber os detalhes, é só ligar 3421-5100. A gente fica por aqui, mas amanhã nós vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre repercussão do resultado das eleições, tem orientação sobre o que fazer em caso de danos morais, dica de lazer para o fim de semana e muito mais. Você não pode perder, claro. Até lá! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia.